Um estudo revela que o Rio Grande do Sul tem uma taxa de homicídios contra mulheres superior à média nacional. O levantamento também mostra um rendimento salarial 26% menor na comparação com os homens. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a pesquisadora e socióloga do Departamento de Economia e Estatística, Daiane Menezes. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, Daiane, vamos começar primeiro. Na abertura do programa, a gente começou a falar sobre os desafios que o Rio Grande do Sul tem para enfrentar, conquistar, na verdade, a igualdade de gêneros. Mas, para começar, que aspectos, existe algum aspecto que a gente evoluiu nesse contexto? Ali a gente citou, por exemplo, criminalidade e também citamos algo referente à economia, ao mercado de trabalho. Em alguma outra área, ou até mesmo nessas áreas, tu consegue ver algum tipo de avanço? Sim, esse estudo faz parte de um acompanhamento que a gente faz dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e na parte de igualdade de gênero tem 5 metas. Então, fala de saúde sexual e reprodutiva, de mercado de trabalho, de violência. Então, a gente pode apontar, por exemplo, que está aumentando o número de cobertura de creches e de pré-escola. Isso alivia a carga de trabalho e possibilita que as mulheres estejam no mercado de trabalho por mais horas, né? Então, toda a parte de cuidado doméstico é um ponto a ressaltar. Sim. A gente diminuiu também um pouco o número de casamentos precoces de meninas e adolescentes, também diminuiu um pouco gravidez na adolescência, que é um problema que tem repercussão, para sempre na vida dessas meninas. Sim. E também, embora a gente ainda tenha uma das mais altas taxas de detecção de HIV, esse número vem caindo. Então, ainda é ruim comparado com a média nacional, mas está melhorando. Bom, no estado foram registradas mais de 5 mortes de mulheres a cada 100 mil pessoas, contra uma taxa de 4,6 para cada 100 mil no país. O que se pode fazer para melhorar essa questão? O que deu certo em outros estados? Por exemplo, as redes de apoio ou as delegacias voltadas para a mulher, elas têm trabalhado melhor nos outros estados? A cobertura é maior, enfim. Tem alguns estados que têm casos que eles conseguiram aumentar o número de registros. Tu tendo um registro, ocorrência policial, tu pode acionar as medidas protetivas para as mulheres e talvez salvar algumas vidas, né? Sem dúvida. Então, aumentar essa proteção, especialmente durante a madrugada e nos finais de semana, que é quando esse tipo de crime contra a mulher acontece mais, é super importante. Aqui no estado a gente tem tentado, através de salas das margaridas, de pegar as delegacias 24 horas que a gente tem e fazer uma sala que tem um atendimento especializado para as mulheres. Ainda não é uma rede tão ampla quanto deveria ser, mas já tem essa iniciativa, né? E outras iniciativas importantes são campanhas de esclarecimento mesmo. Teve agora, nesse grande evento musical que a gente tem no Litoral Norte, uma campanha do Não é Não, né? Sim, falamos sobre a campanha aqui. Mulheres brigadianas da polícia conversando com a gurizada, respeita os limites e tal. Sim. Então, são vários aspectos conjuntos que podem mudar um pouco esse quadro. Assim, que é... Bom, agora vamos falar de economia. Outro ponto que o estudo está nos demonstrando ou nos apresentando é que as mulheres têm um rendimento salarial menor do que os homens. Aqui no Rio Grande do Sul, 26% a menos que os homens. Essa situação permanece como sempre esteve ou piorou? Que conclusão a gente pode tirar a partir desses números que a gente tem atualizados? 26% é o rendimento do trabalho principal, né? Que aí tu não conta quanto ganha por hora. Se tu for olhar o rendimento hora, cai um pouquinho essa diferença para 16%. Tá. Ainda é uma diferença, mas isso porque as mulheres tendem a dedicar menos horas para o trabalho principal. Sim, por isso que dá essa diferença, mas assim, tem diferença de rendimento mesmo se tu pegar por hora, né? Deu uma aumentada no último ano e especialmente aumentou em relação ao Brasil. O Brasil estava crescendo a participação, o percentual do salário das mulheres em relação aos homens, né, em 80% o salário das mulheres, e o Rio Grande do Sul caiu para 74%, abriu a maior distância que já teve. A gente estava tentando encontrar hipóteses que talvez explicassem isso e esse ano cresceu bastante o setor automobilístico no estado. Então, talvez esse emprego que é mais masculino, que é mais bem remunerado, tenha puxado para cima a média salarial dos homens ou talvez alguma questão da informalidade. Mas, assim, é uma diferença persistente que nesse último ano ainda deu uma piorada, assim. Bom, aqui é uma questão bastante interessante sobre
ocupar cargos de chefia, tanto na iniciativa privada quanto na área pública, né? Sobre a mulher ocupar esses espaços de chefia, o que o estudo está apontando, e eu vou aqui chamar a atenção de uma informação que eu peguei essa semana. Os sites de esporte e também televisões voltadas ao esporte estão falando sobre os clubes de futebol, a presença das mulheres no conselho deliberativo desses clubes. O que me chamou a atenção é que no Brasil, vamos imaginar que cada clube tem, boa parte deles, centenas, né, 2, 3 centenas de conselheiros, mais ou menos, a participação da mulher se resume, às vezes, a uma dezena, né? Nunca passa disso, né? Talvez quase 2 dezenas. Um dos clubes que chama a atenção, e aqui como a gente está olhando para os números do Rio Grande do Sul, é o Internacional. Né? O Esporte Clube Internacional é um dos que tem mais mulheres no seu conselho deliberativo. E aqui está falando um gremista, por exemplo. Parabéns ao Internacional, embora a participação ainda seja muito pequena, né, comparado ao número de conselheiros. Mas chama a atenção que o Internacional encabeça a lista dos que têm mais participações de mulheres. Hoje, essa realidade está mudando, tanto na área privada quanto na pública? Alguma está avançando mais que a outra? Na área pública a gente tem uma coisa interessante, que é como para te ingressar no serviço público tu tem que fazer concurso, a gente tem um maior número de servidoras do que de servidores, o que é bem interessante, não é a realidade do mercado de trabalho geral, né? Sim. Mas ainda assim não reflete esse percentual nos cargos de direção. A gente é 62% das servidoras, mas 56,9% dos cargos de chefia. Tem um pouquinho de diferença aí. E a história ainda para os tipos de chefia faz diferença, né? Porque tem os cargos de chefia intermediário e tem os cargos de chefia maiores. Direção e gerência, por exemplo. Em geral, quanto mais alto, mais masculino costuma ser. E no setor geral, assim, pegando o público também, esse ano a gente tem 34% de mulheres nas chefias, em cargos de direção ou de chefia. Já foi melhor, já chegou quase a 40%, agora deu uma pioradinha, mas ainda falta bastante para a gente chegar nesse mesmo patamar, né? Ainda na economia, o trabalho doméstico entre 2016 e 2018 houve pouca alteração na média de horas semanal dedicada por homens e mulheres. Agora, os trabalhos afazeres de casa. Sim, se manteve estável da mesma forma que as mulheres trabalham quase o dobro de horas do que os homens. No Rio Grande do Sul, os gaúchos trabalham um pouquinho mais do que os brasileiros, então essa diferença é um pouquinho menor. E, na verdade, fica mais grave se tu pensa na renda per capita dos domicílios. Se tu pega aqueles domicílios que têm menor renda com os que têm maior, a diferença de trabalho das mulheres é, assim, de 15 horas para 24 horas. Então, as mulheres dos domicílios mais pobres trabalham 10 horas a mais. Cuidado de casa, cuidado de filho, cuidado de idoso, né? Essas coisas assim. Bom, agora, chegando nos finalmente, para a gente poder entender, e principalmente as pessoas ficam pensando, bom, mas o que a pesquisa pode nos trazer além de demonstrar a realidade? Com esse estudo, como é que esse estudo pode servir para reduzir essa desigualdade de gênero? Especialmente aqui no Rio Grande do Sul, o Estado fica dependente demais do governo federal ou ele pode tomar medidas, né, e está tomando medidas próprias, né, a sua própria iniciativa para resolver esse problema aqui? Bom, esse estudo é divulgado entre todas as secretarias, né, e ajuda a pensar novas políticas ou repensar as que a gente já tem funcionando para ver se, né, tem como ajustar ou não. Tem boa parte da legislação que ela é federal, mas tem muita coisa que o Estado pode fazer, como, por exemplo, fortalecer casas de acolhimento e abrigos para mulheres em situação de violência ou ampliar esse número de delegacias especializadas. Então, tem uma série de coisas que dá para fazer. E outra coisa que é muito importante, na última pesquisa nacional que a gente teve de vitimização, mais ou menos 1/3 dos homens mudaram alguma atitude violenta em relação às mulheres em função de conversas, e especialmente em conversas com outros homens. Assim. Então, falar sobre isso, mostrar esses dados, tornar isso uma discussão coletiva, pode mudar a parte mais difícil, talvez, que é a transformação cultural, né? Sim, sem dúvida. Pelo que a gente vê pelos números, somos ainda um Estado extremamente machista, em comparação com o próprio Brasil, mas dá para a gente ver o copo entre o meio cheio e o meio vazio? Dá para a gente ver algum avanço na tua concepção? Eu acho que sim, especialmente quando tu abre os dados dessas pesquisas de opinião e tu vê que quanto mais jovem,
menos preconceito, né? Então, assim, as novas gerações possivelmente vão ser mais tranquilas e mais igualitárias. Eu acho que quando a gente pensa nesse aspecto das novas gerações, conseguimos ver uma luz, assim. Bom, que bom, né? Porque os números não são bons, Não. não nos orgulham, mas se a gente tem uma perspectiva, esperança no futuro, isso nos anima e nos dá confiança. Eu quero agradecer a presença da pesquisadora em Sociologia do Departamento de Economia e Estatística, Daiane Menezes. Muito Muito obrigada. obrigado pela tua presença, pelas informações. Seja sempre bem-vinda. É um prazer. Até um próximo encontro. Até.